nome de Jesus, amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Pode colocar para mim, por favor? Amém. Quantos acharam? João 2, a partir do 1 até o 11. Amém. Amém. 3 dias depois, houve um casamento em Canaã, da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Próximo. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedras que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabia cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes, e eles os encheram novamente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. E eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado da água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir o primeiro vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Canaã da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Hoje eu quero começar declarando para vocês essa palavra. Que a partir de hoje, desse momento, desse domingo, que vocês escolheram estar nesse lugar, vocês vão viver uma transformação na vida de vocês, da água para o vinho. Quantos recebem isso? Uma transformação da água para o vinho. Aqui nós, contextualizando a história, Jesus foi convidado para esse casamento, como nós lemos, juntamente com a sua mãe. E chegou ali, o vinho acabou, a festa acontecendo. E era muito vergonhoso naquele tempo, As festas aconteciam, então os pais da noiva tinham que servir sempre com muita fartura. E Maria ficou assustada. E agora? O que vamos fazer, Mas Maria sabia o que Jesus carregava. Apesar de ela ainda não ter visto nenhum milagre, nenhum feito de Jesus, ela sabia o que ela carregava. Então ela foi falar com seu filho. E agora? O que nós vamos fazer? Amém? E hoje eu quero falar para vocês. Jesus, por mais que ele tivesse falado: ainda não é chegada a minha hora, mulher. Ele sabia o que devia ter feito. Mas Maria, assim como nós, talvez na ânsia de ver as coisas acontecendo, que é muito normal nos dias de hoje, A gente quer que o Senhor faça naquele momento da forma como nós queremos. Ela foi até ele. Mas ele sabia exatamente o que ele deveria fazer. Até aqui, nesse momento, no momento desse casamento, Jesus não passava de um carpinteiro. Um bom orador, as pessoas estavam ouvindo acerca de Jesus, dos bons ensinamentos dele, conhecedor da palavra de Deus. Mas ele ainda não havia manifestado a sua glória. Então, até aquele casamento, Jesus era apenas um conhecedor, um estudioso da palavra, que tinha bons ensinamentos, um mestre e um carpinteiro. Mas naquele momento, começou algo que foi além de um milagre. Hoje eu quero chamar a atenção de vocês para algo muito específico. Jesus poderia apenas ter tocado naquela água e transformado ela em vinho. Mas Jesus não queria apenas um milagre.
Jesus queria uma transformação. Ele queria trazer para nós a respeito de transformação. Mais do que milagres que o Senhor quer liberar para a sua vida. Mais do que milagres que o Senhor tem, dia após dia para liberar para nós. Mais do que curas físicas, emocionais, espirituais, bons empregos, uma vida próspera, um casamento feliz. O Senhor quer transformação da água para o vinho em nossas vidas. Amém? Vocês percebem que o Senhor, Ele pode fazer milagre a qualquer momento, do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Basta uma palavra, basta um piscar de olhos, acontece. Ele tem o domínio, Ele tem a autoridade, Ele tem o poder. Mas o Senhor, Ele tem a forma exata de trabalhar. E aqui, nessa palavra, nós aprendemos alguns pontos muito específicos. Por que que Jesus começa a sua jornada com uma transformação? Porque o milagre, por mais que a gente receba hoje um milagre, amanhã nós vamos precisar de outro. Gente, com certeza. Se hoje eu preciso de um milagre, amanhã vou precisar de outro. E depois de outro. Porque a vida do crente é essa. É de fé em fé, de milagre em milagre, de luta em luta. Amém? Quem não? É igual o pastor falou esses dias, se está tudo muito bom, você não está indo na direção certa. Então, se a gente está tendo a trombada, então é porque a gente está na direção certa. Então, a vida do cristão é essa. É dia após dia, eu dei um milagre aqui, Senhor, eu preciso de mais um, preciso de outro, e outro, e outro. Essa é a vida do cristão. Mas o Senhor, Ele não quer só nos dar bênçãos. Ele quer realmente nos transformar a nossa história, da água para o vinho, para que aquilo que nós vamos viver, experimentar a partir dessa transformação, possa perpetuar nos nossos filhos, nos nossos netos, de geração em geração, e ecoar a eternidade. É isso que o Senhor tem preparado para nós, mas muitas vezes a gente se apega apenas aos milagres. A Bíblia vai nos contar que tem na Bíblia 35 milagres descritos. Mas Jesus, em João capítulo 25, se não me engane, 25, acho que é isso, ele vai falar que foram muitos e muitos outros feitos, que se ele escrevesse em todos os livros desse mundo não caberia. Ou seja, gente, para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. A palavra de Deus também vai nos relatar dos 10 leprosos. 10 leprosos que Jesus curou. Jesus curou. 10 leprosos, ali, todos eles com a mesma doença, ao mesmo tempo, porém, apenas um voltou para agradecer Jesus. Foi um que voltou com o coração grato. Apenas um foi verdadeiramente transformado. Deus, mais uma vez eu quero falar para vocês, Deus, Ele não quer apenas nos dar milagres, Ele quer transformar a nossa história. Ele quer que nós cheguemos a um ponto de que as pessoas que te conheciam antes vão ter que falar assim, o que aconteceu com aquela pessoa? Eu não a conheço mais. O que aconteceu? As pessoas vão precisar te conhecer novamente depois que Jesus chegar e fizer a transformação na sua história. É isso que Jesus tem para nós. É isso que Jesus quer fazer em nós e através de nós. Amém? Quantos aqui podem dizer, Senhor, faça isso, preciso dessa transformação, Senhor, eu quero essa transformação, eu não quero viver apenas de milagre, porque milagre, como eu disse, você recebe hoje, provavelmente amanhã você precisa de outro e de outro, mas uma vida transformada, ela vai ecoar a eternidade, amém? E para que nós possamos viver essa transformação, nós precisamos de algo. O apóstolo Paulo vai dizer, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos. Transformação, ela vem de dentro para fora. Vocês lembram? Se entregando minha idade aqui, daqueles programas de TV,
tinha, acho que na Eliana, na Xuxa, que tinha as transformações das mulheres, né? Elas chegavam ali tão debilitadas. Vocês viam que eram mulheres sofridas, né? Dava para perceber, mulheres com muito histórico, porque estavam assim, fisicamente destruidinhas. E aí eles iam ali e proporcionavam uma transformação para elas. Era cabelo, pele, e dente, e roupa, e faziam um guarda-roupa novo, e era tudo muito aparentemente lindo. Mas eu posso afirmar para vocês que muitas dessas mulheres, quando elas voltavam para a vida normal delas, elas voltavam a ser exatamente o que elas eram. Porque a transformação não tinha vindo de dentro. A transformação não tinha gerado de dentro para fora. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? O Senhor não quer transformação de aparência. O Senhor quer transformação. Ele se importa com a nossa essência. Esses dias tem uma casa para alugar ali do lado da minha casa. Aí eu olhei, até o Danilo comentou comigo, falou, tem uma casa ali do lado para alugar, ó. E assim, antes, até poucos dias atrás, não sei se ele lembra, ela estava bem destruidinha por fora. Estava feinha, o acabamento, assim, a pintura. E eles foram lá e deram uma repaginada nela. Aí, você fala uma coisa, né, o algoritmo entende que você falou. Aí começou a aparecer no negócio de aluguel lá no meu Instagram, tal. E apareceu essa casa. E eu entrei para olhar. Por fora ela até estava bonitinha. Mas por dentro, gente, estava destruída a casa. Os móveis antigos, guarda-roupa velho, você via que o acabamento, o piso quebrado. Como o Senhor falou comigo? Como o Senhor falou comigo? O Senhor não quer aparência, Ele quer essência. Então, para que a gente possa viver uma transformação da água para o vinho em nossas vidas, é preciso entender que nós precisamos transformar a nossa mente. É preciso entender que nós precisamos mudar alguns pontos muito específicos na nossa vida. E eu quero trazer para vocês aqui algumas chaves que o Senhor me entregou quando eu estava preparando essa palavra. Sobre essa palavra, sobre esse texto em específico. Primeira chave. Para que nós possamos viver a transformação que Jesus quer nos proporcionar, da água para o vinho, é preciso estar no ambiente certo. Jesus estava no ambiente certo. Ele estava em uma festa de casamento. O casamento é algo celebrado pelo Senhor, amém? O Senhor se alegra. Então era um ambiente que tinha Deus naquele lugar. Era mais uma família, né, sendo constituída. Mas eu quero trazer algo para vocês. Eu quero dizer que vocês também, como eu comecei dizendo, estão no lugar certo, no momento certo. Vocês escolheram, nós escolhemos começar a nossa semana no lugar certo. E sabe que lugar é esse? Nós estamos em um grande ensaio da maior festa de casamento que irá acontecer. E logo, muito em breve, o nosso noivo virá. Nós vivemos esse ensaio nos nossos dias. Nós vivemos esse ensaio para a maior festa de casamento que acontecerá. Que é o nosso casamento, o casamento da igreja com o nosso noivo Jesus. Quantos aqui podem dizer amém por isso? Quantos aqui esperam por esse dia? Quantos aqui anseiam por esse dia? Mas para que nós possamos desfrutar desse dia, nós precisamos entender que é preciso estar no ambiente certo, na nossa caminhada, ter uma vida transformada. Aí sim, nós não ficaremos só no ensaio. Nós, de fato, iremos chegar no grande dia do nosso casamento com o nosso noivo Jesus. Amém? Sabe o que acontece, meus irmãos? É que hoje em dia as coisas elas têm sido muito relativizadas. Muito, mas assim, é escandaloso como a gente ouve, o quanto as pessoas relativizam as coisas. Eu quero falar algo para vocês com todo carinho, que o Senhor está gritando no meu coração nesse momento. Existem lugares que você já deveria ter saído. Existem lugares
e mesas que você já não deveria estar mais sentado. Existem grupos de WhatsApp que não condizem mais com a sua caminhada cristã. Mas você continua nesse lugar. Muitas vezes, por medo do que as pessoas vão dizer. Mas o que as pessoas do meu trabalho, o que as pessoas da minha escola, o que as pessoas da rede social vão dizer se eu começar a falar muito de Deus? Ou o que eles vão dizer? Eu carrego algo comigo e quem caminha comigo sabe. Eu vou me importar com a opinião pública, ou eu vou me importar com a aprovação de Deus? Porque a opinião pública, assim como tudo isso aqui, vai acabar. Mas a aprovação do seu Deus, o que valerá logo em breve, é servo bom e fiel. Vem para o descanso. É isso que valerá. Mas as pessoas têm relativizado isso. Jesus assentava com os pecadores? Jesus assentava. Mas eu quero te dizer algo. Toda mesa que Jesus se assentava, toda pessoa com quem Jesus se encontrava, jamais, nenhuma delas, saiu da mesma forma. Nenhuma delas. Todos os lugares que Jesus sentou, todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, elas foram transformadas. O Senhor não te chama para relativizar. O Senhor te chama para ser luz e transformação nessas mesas que provavelmente talvez você ainda esteja sentado. E aí eu te pergunto, você tem duas escolhas para viver a transformação da água para o vinho. Ser luz e de fato fazer como Jesus fazia, já que a gente muitas vezes quer usar essa desculpa, Jesus se assentava com os pecadores. Então vamos lá, vamos fazer a diferença. Vamos transformar vidas. Ou se retirar dessas mesas. São escolhas que precisam ser feitas para que possamos desfrutar da verdadeira transformação que Jesus tem para nós. Da água para o vinho. Segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. É preciso estar com as pessoas certas. Jesus estava no lugar certo, mas Ele também estava com as pessoas certas. A pergunta que eu quero fazer para vocês é, quantos aqui querem viver, antes de eu continuar essa palavra, quantos aqui querem viver essa transformação da água para o vinho? Vocês podem dar um glória a Deus, um aleluia, um amém? Deixa o Senhor te ouvir, atrai a atenção do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer que o reino dos céus, ele é tomado por força. Então vamos atrair a presença do Senhor. Fala, Senhor, eu quero, por mais que talvez seja difícil, mas eu desejo. Então deixa o Senhor ouvir a sua voz nessa noite. Amém? Jesus, ele estava no lugar certo, com as pessoas certas. E eu quero te falar, escolha estar com a pessoa certa. E essa pessoa é Jesus. Se eu posso dar um conselho para vocês, para começar essa semana, convide Jesus. Através de um convite, Jesus estava naquele casamento. Através de um convite, Jesus começou a fazer milagres e maravilhas e uma transformação. Através de um convite. Convide Jesus. Se você tem um negócio para fechar essa semana, eu não sei como está começando a sua semana, talvez você tenha um grande negócio para fechar, talvez você precise ter um desafio muito grande para enfrentar, talvez você esteja aí colocando diante do Senhor uma dúvida em relação, talvez um relacionamento que você esteja querendo iniciar. Tem muitos jovens aqui. Antes de mais nada, convide Jesus, porque se nós convidamos Jesus no início das coisas, Ele vai cuidar até o fim, de cada detalhe. Jesus foi convidado para aquele casamento. Gente, aquele casamento era para ter sido uma vergonha. Como eu disse,
para a cultura da época, era muito, assim, até hoje em dia né? Presta atenção, se a gente vai numa festa, ontem mesmo a gente foi a Goiânia num casamento, nós fomos padrinhos, imagina, você está numa festa de casamento, e de repente acaba a comida, acaba a bebida, até hoje é vergonhoso, mas naquela época era mais ainda, né? Então tinha toda aquela tradição, aquele tradicionalismo, então aquele casamento era para ter acabado em vergonha. Era para ter sido uma vergonha. Todos os desafios que talvez você esteja enfrentando hoje, todas as dificuldades, talvez vergonha, que você possa estar enfrentando na sua caminhada hoje, eu quero te dizer, todos eles gerarão testemunho para a glória de Deus. Todos eles irão gerar testemunho para a glória de Deus, se você crer e confiar, se você convidar Jesus para estar com você, dia e noite, em todos os seus passos. O que acontece é que muitas vezes, a gente convida Jesus só quando nos convém, a gente só convida Jesus quando está tudo, talvez, muito ruim, ou quando, talvez, assim, aqui te cabe, Jesus. Mas tem determinados momentos das nossas vidas, eu me lembro, quando eu era adolescente, de um teatro que me impactou muito, e eu falei, uau, é isso. As pessoas chegavam, estava com Jesus, tinha um Jesus ali do lado, e aí chegavam, vamos ali na igreja, vamos, Jesus ia junto. Vamos ali no supermercado, vamos, Jesus ia junto. Aí chegava... Teve um determinado momento, vamos ali num lugar, um exemplo, uma balada. E foi muito impactante. Essa pessoa falava, espera só um pouquinho. Virava as costas, pegava o Jesus e tá. Fica aí na cruz, eu vou ali, daqui a pouco eu volto. Infelizmente, muitas vezes essa é uma atitude que nós podemos ter. Talvez, como eu disse, em algumas mesas que nem deveríamos estar assentados, em algumas conversas que nem deveriam existir. E é isso que significa. Fica aí, Jesus. Você está crucificando ele de novo. Você está negando ele de novo. Mas aí, quando precisa, quando convém, quando é agradável, a gente chama ele de novo. Mas eu quero te dar um conselho. Tudo o que for de vergonha, o que foi levantado para te trazer desonra, para te trazer dificuldade, para te trazer dor, se você convidar Jesus, toda essa vergonha gerará um grande testemunho para a glória de Deus. Quantos podem dizer amém? Aleluia, aleluia. Testemunho é gerado através de milagre, amém? Mas milagre é gerado através de dor. Não dá para viver milagre tendo uma vida a mil maravilhas. Como que a gente vai experimentar um milagre tendo uma vida completamente boa? Não tem como, né? Não existe essa hipótese. Então, se você quer experimentar milagres na sua vida, se você quer viver milagres na sua vida, saiba, você vai precisar passar por processos. Quantos aqui já experimentaram grandes milagres em suas vidas? Grandes milagres. Amém? Há pouco tempo, há poucos dias atrás, há um mês atrás mais ou menos, eu e a minha família experimentamos um grande milagre. Um grande e estrondoso milagre. Uma semana antes de eu me casar, nós recebemos um diagnóstico de câncer da minha mãe. E aquilo mexeu muito comigo, porque ao mesmo tempo que eu estava realizando um grande sonho da minha vida, que era a renovação, a restauração da minha vida emocional e sentimental, um sonho, uma promessa de Deus para a minha vida, ao mesmo tempo eu estava vendo a mulher que mais me inspira em fé, a mulher que mais me motiva, tendo um diagnóstico de câncer. E não foi um simples diagnóstico. Quando nós descobrimos, o diagnóstico era um diagnóstico muito grave. A minha mãe já estava com o útero dela totalmente tomado
totalmente sem perspectiva, várias metástases pelo corpo dela. E eu me lembro que a minha tia falou assim para mim um dia: você não está entendendo a dimensão do que está acontecendo. Você está muito calma. Eu falei: eu entendo. Só que não cabe a mim agora desesperar. Porque assim como eu ouvi da própria boca da minha mãe, eu não vou perguntar para o Senhor por que está acontecendo isso comigo, o que eu fiz, por que o Senhor me abandonou, por quê? A minha mãe disse para nós o tempo todo: eu vou perguntar ao Senhor para quê? Para que é essa doença? Para que eu estou passando por isso? E foi isso que eu respondi. O Senhor tem um propósito. Se eu creio que Ele é bom quando Ele é bom, eu também creio que Ele vai ser bom, mesmo que para mim não esteja bom. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Eu vivi, nós experimentamos esse milagre, mas antes disso, como eu perguntei para vocês, quantos aqui já viveram milagres? Eu já vivi outros milagres na minha vida. E torno a dizer, a vida do cristão é essa, milagre após milagre, dia após dia, exercitando a fé, crendo que Deus pode. E a gente só vai crer nisso. E agora eu falo o terceiro ponto para vocês. É que nós precisamos entender que todo milagre começa com um problema. Não teria como Jesus ter feito o milagre da transformação da água em vinho naquele casamento se não houvesse um problema. Ele não teria revelado a sua glória naquele lugar. Então, todo o milagre começa com um problema. Quando nós já não temos nenhuma solução. Quando nós olhamos e falamos assim: Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Quando nós olhamos e falamos assim: e essa vergonha? Está doendo, está apertando. O Senhor vai entrar em ação quando já não houver mais solução. Porque aquilo que é impossível para nós, para Deus, é só um detalhe. Aquilo que para mim hoje é humanamente impossível, aquilo que eu olho e penso: Senhor, o que eu vou fazer essa semana? Hoje é domingo, amanhã começa. O que eu vou fazer? Enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor disse para mim: filha, para mim é só um detalhe. Mas não existe outra forma de eu revelar a minha glória, de eu revelar o meu milagre, sem você passar pelo processo. Se hoje eu deixar essa água aqui, nesse copo, voltar amanhã, vai continuar sendo água. Se eu voltar daqui uma semana, vai continuar sendo? Daqui um mês, daqui 10 anos, vai continuar sendo água. Porque não existe uma fórmula que a água parada, ela parada aqui, que vai acontecer algo, que ela vai se transformar. Não existe. Ela vai continuar sendo água. Mas o vinho, para ele se tornar vinho, o que precisa acontecer? A uva precisa passar por um processo. E não é um processo bonito de se ver. Não é um processo fácil. O azeite, para ele se tornar azeite, ele precisa passar por um processo. A uva, ela precisa ser esmagada, ela precisa ser pisoteada, né? Se a gente for pensar assim em nós, esmagados, pisoteados, muitas vezes humilhados, levados até o pó. E dói. Gente, dói, eu sei que dói. Como eu sei que dói? Mas não existe milagre sem processo. Não dá para existir milagre sem processo. Percebem? O texto vai dizer que Maria chega a Jesus e fala: o vinho acabou.
Acabou, gente, não tinha o que fazer. Acabou o vinho. Não tinha como ir ali no mercado e comprar mais. Né? A gente está aqui, acabou a água, acabou o refrigerante, acabou alguma coisa, vamos ali na distribuidora, vamos comprar. Não tinha como, acabou o vinho. Aparentemente não tinha mais solução, não tinha o que ser feito. E como eu disse para vocês, Maria chega ali na tentativa, ansiosa de falar para Jesus, e aí, faz alguma coisa. E quantos de nós não chegamos no Senhor quando já acabou? Não tem mais solução. Eu não estou vendo nenhum palmo mais na minha frente do que pode acontecer na minha vida, do que pode ser feito. Eu não consigo enxergar, Senhor. Aí a gente chega para Jesus e fala, ei, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Eu não suporto mais, você precisa fazer alguma coisa. Maria chegou a Jesus e falou, você precisa fazer alguma coisa. Ela sabia o que ele carregava. Nós sabemos quem Jesus é. Nós sabemos do poder de Jesus. Nós cremos nele. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui por um motivo. Porque vocês creem que Jesus tem poder, Jesus veio para salvar a humanidade. Nós temos essa fé, nós temos essa base de fé. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos chegar à presença do Senhor e vamos falar, ei, o Senhor não tem o poder? Eu sei quem é o Senhor. Então faz alguma coisa, porque não está dando. Acabou o azeite, acabou o mantimento, acabou a finança, acabou o recurso, acabou a minha fé, acabou a minha força, eu não aguento mais. Ei, Jesus, faz alguma coisa. Jesus sabia que ele precisava fazer alguma coisa. Mas assim como ele sabia que ele teria que fazer alguma coisa, que ele precisava fazer alguma coisa, ele também sabia o tempo para que isso pudesse acontecer. E ele também precisou ter um processo para que aquilo acontecesse. Como eu falei para vocês, Jesus poderia ter olhado para aquela água que estava ali, é vinho. Ele não tem o poder para isso, amém? É uma palavra, basta uma palavra. Ele poderia ter transformado aquela água em vinho, mas não. Teve um processo. Vocês vão fazer isso, vocês vão pegar aqui as vasilhas, passar para o outro lado, pôr a água. Teve um processo para que aquilo acontecesse. Então nós precisamos entender que o nosso milagre, ele já está pronto. Gente, Deus, ele está a todo tempo trabalhando. A palavra do Senhor nos diz, ele não dorme, ele não se cansa, ele está a todo tempo trabalhando. Os milagres estão sendo gerados, ele sabe o que ele precisa fazer e a hora que ele precisa fazer. Ele sabe exatamente, mas nós precisamos entender que para que aquilo que já está pronto, já está liberado, para que nós possamos desfrutar, é preciso passar pelo processo. O Senhor não poderia muito bem ter deixado a minha mãe com diagnóstico de câncer. Veio o diagnóstico, amém, ela tem um diagnóstico. Mas ele é Deus. Nós oramos bastante. Nós oramos, a igreja dela entrou em campanha. E ele poderia ter feito um milagre de próximo exame, que a Yaraí for fazer, está curada. Pá! Ele é Deus, ele pode fazer. Eu creio que vocês aqui já ouviram testemunhos, já presenciaram alguns testemunhos de curas instantâneas. Amém, ele é Deus. Mas não, a minha mãe precisou passar por um processo de 6 meses. Um processo desgastante, de químio. Um processo desgastante de dores, muitas dores, por sinal. Ela precisou passar por aquele processo. Mas por quê? Através desse processo, ela estava pronta para receber o milagre. Não existe como o Senhor colocar vinho novo em odre velho. Ele precisa
nos fazer passar pelo processo, aumentar a nossa capacidade, aumentar a nossa resistência, aumentar a nossa percepção de quem Ele é. Não só no momento do milagre. Ele precisa que nós passemos pelo processo para que, de fato, nós estejamos prontos para desfrutar do milagre. Porque senão, de verdade, gente, virá algo muito banal. Eu sou crente desde criancinha. E lá, quando eu tinha os meus 9 anos de idade, quem é aqui da época, vai levantar a mão, vai se entregar na idade aí. Mas quantas cruzadas evangelísticas a gente já não presenciou, né? E era aquela coisa louca. E era cadeira de rodas, era o pessoal se levantando da cadeira de rodas. Já presenciei um monte. Cego vendo. Ele tem poder para isso. Ele tem poder. Mas eu já presenciei muitas dessas vidas. Eu morava numa cidade muito pequenininha. Aqui perto, inclusive, em Paranaiguara. E eu me lembro de uma cruzada evangelística que teve lá na época. E uma dessas pessoas, assim como aqueles 10 leprosos, foi lá, recebeu a cura. Pouco tempo depois, já estava com uma vida totalmente torpe. Porque foi em busca do milagre. Foi em busca apenas daquilo que Jesus poderia proporcionar. Mas Jesus não quer te dar apenas um milagre. Ele quer te dar uma vida transformada. Ele quer te dar um casamento transformado. Ele quer te dar uma história transformada. Ele quer que você, ali, daqui a pouco as pessoas olhem para você. Assim como eu já ouvi, dizendo, para o meu marido, inclusive. Danilo, eu não te conheço mais. Quem é você? É isso que o Senhor quer. É que as pessoas olhem e vejam em nós a glória dele resplandecendo dia após dia. É transformação. Por isso que Jesus começa o primeiro milagre dele com uma transformação. A palavra é muito clara. Transformação da água para o vinho. É uma transformação. E tudo aquilo que foi transformado não volta à forma natural. Não volta à forma original. Tudo aquilo que é transformado não tem como voltar à forma original. Não tem. Se eu transformei a água em vinho, ela não vai voltar a ser água de novo. Ela não vai. Porque uma verdadeira transformação, ela muda. Ela muda completamente. Amém? Aleluia. Nem Jesus ficou ileso ao processo. Jesus disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Deus não poupou nem o seu próprio filho do processo. E foram processos muito doídos. Foram processos de deserto, foram processos de renúncia, foram processos de dores físicas. Gente, que não chega nem aos pés daqueles processos que nós estamos passando. Vamos falar bem francamente. Deus não poupou o seu próprio filho do processo. Ele teve que passar por cada um deles. Ele teve que sentir na pele aquilo que talvez nós nunca vamos imaginar sentir. O que Jesus passou. Ah, mas ele era Deus. Não, mas ele foi homem. Ele foi homem nessa terra. Então ele sentia fome, ele tinha anseios, ele tinha as dores físicas, emocionais, ele tinha os medos. Ele era um homem. Mas Deus não poupou o seu filho. E agora eu te pergunto, por que vocês acham que Deus vai nos poupar? Sabe por que ele não poupou o seu filho? Por amor. Por amor a nós. Por amor a nós, para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Estivéssemos aqui tendo essa liberdade junto ao nosso Pai. Para que nós tivéssemos essa palavra sobre as nossas vidas de que
Estamos em um ensaio da maior festa de casamento que acontecerá muito em breve. Então, Ele não poupou o seu único filho. Por que que nós achamos que nós vamos ser poupados? E não é porque Deus é mau, não. Não é porque Ele está te fazendo sofrer, não. Não é porque Ele esqueceu de você, não. Entendam uma coisa. Se você está passando pelo processo, é porque Deus te ama demais. Se você está passando pelo processo, é porque Deus te ama muito. Porque se Ele está te permitindo passar pelo processo, é porque Ele tem algo incrível para te entregar. Ele tem algo gigante para te entregar. Ele tem um testemunho grande para ser gerado através da sua vida. Então, para de pedir para Deus, Senhor, não aguento. Que não aguenta, gente? Pelo amor de Deus. Pede força para o Senhor. Não é fácil. Mas entendam que todo processo que nós precisamos passar e que nós passamos é a maior prova de amor que nós temos do nosso Deus. Porque é sinal de que Ele não desistiu de nós. É sinal de que Ele ainda continua tendo um propósito para a nossa vida. Se está passando pelo processo, é porque o propósito vai se cumprir. Então aguenta firme e não questiona Deus. Está doendo? Eu sei que está. Mas entenda uma coisa. Assim como Jesus venceu todos esses processos, assim como Jesus venceu toda a dor, toda a luta, toda a dificuldade, fome no deserto, toda a renúncia que Ele precisou fazer, toda a dor física, emocional que Ele precisou ter, Ele te diz nessa noite, eu te capacito também para passar por esse processo. O Senhor nos capacita para passar por esse processo. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está começando a sua semana. Eu não sei. Pode estar sendo difícil. Você pode estar olhando e falando assim, Senhor, eu estou aqui hoje pela graça, pela fé. Porque amanhã eu já não sei mais como será. Porque muitas vezes a gente vem no domingo à noite na igreja até para esquecer um pouco dos desafios que a gente vai ter que enfrentar durante a semana. Quantas vezes eu já fiz isso? Eu venho para o culto, mas a minha cabeça está assim, ó, explodindo, porque a semana vai ser difícil. Eu não sei como eu vou fazer. E a gente vem. E hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer, assim como Ele, como Jesus, não foi poupado pelo seu próprio Pai, pelos processos que Ele precisou passar, para que houvesse uma transformação no mundo espiritual, para que hoje nós estivéssemos aqui, tendo livre acesso, Ele também vai te capacitar. Ele também vai capacitar cada um de nós. E esse processo, essa dor, essa renúncia, essa dificuldade que muitas vezes dói, chacoalha os nossos ossos, ela vai gerar um grande testemunho para a glória de Deus. Torno a dizer, o Senhor não quer apenas curar as nossas feridas. Ele não quer apenas tirar as nossas dores. Ele não quer apenas mudar os seus traumas. Mas Ele quer que você tenha uma vida totalmente transformada. Uma história transformada. É uma história de vida. É uma história para a glória de Deus. É uma história que, assim como Jesus, que passou por esse processo, vai perpetuar e vai ecoar a eternidade. Nós ouvimos aqui no aniversário da igreja sobre isso. Mais do que nós vamos deixar, do que nós vamos conquistar, do que nós vamos ter. Nós precisamos pensar no legado, no testemunho que nós vamos deixar, no testemunho que será ecoado na eternidade. Mais do que o que a gente vai pensar, do que as pessoas vão pensar de nós. Voltando aqui sobre os 3 pontos, sobre os lugares em que nós frequentamos, as mesas que nós assentamos, estamos no lugar certo, mais do que pensar o que as pessoas vão pensar, como eu vou agir, nós precisamos entender que
qual é o crédito que eu estou tendo na eternidade. Porque eu sei que lá é onde eu vou morar. Quantos aqui têm essa certeza? Quantos aqui podem dizer, eu vou para a glória com meu Pai? Poucos? Misericórdia. Meu Deus. Senhor, em nome de Jesus. Toca no coração, na mente, Senhor Jesus, muda e transforma. Vou perguntar mais uma vez. Quantos aqui vão para a glória com o Senhor? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Misericórdia. Gente, quando eu ouço uma pessoa falar isso, e aí, quem vai morar no céu? Eu sou a primeira a gritar. Eu vou morar no céu, para o inferno escutar que eu vou morar no céu. E eu tenho convicção disso. Então, que vocês possam fazer isso. Eu abro todo dia o meu Instagram falando, e aí, povo de Deus, povo bonito que vai morar no céu. E eu creio, e eu quero que vocês tomem posse disso. Gente, essa é a verdade que nós temos para a nossa vida. Quantos vão morar no céu? Então, é isso que o Senhor tem para nós. Quando Ele nos tira de mesas, quando Ele nos tira de lugares, Ele nos pede para não estar nesses lugares, é porque Ele tem essa transformação. Quando Ele fala, convide Jesus para estar do seu lado em todo o tempo. Até nos momentos que você acha assim, Jesus não gostaria de estar aqui. É nesse momento que Ele tem que estar. Porque é nesse momento que Ele vai transformar a sua história. Nos processos, entenda que vai ser necessário passar por esses processos. Como eu disse, Paulo vai dizer em Romanos 12, 2. Não, põe para mim, Kian, por favor. Romanos, coloca isso. NVI, por favor. Amém. Amém, amém. Não se amodem ao padrão desse mundo. Mesas, lugares, conversas, pessoas. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. E é aqui que eu finalizo a minha palavra. Para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma mente renovada. Uma mente renovada. Uma mente que tem a visão mudada. Uma mente que é mudada, o prisma é mudado sobre as coisas desse mundo, ou vendo os problemas com uma ótica muito ampla. Por que eu estou passando por problemas? Quando nós renovamos a nossa mente, nós transformamos toda essa ótica. Nós entendemos o porquê dos processos, nós entendemos o porquê precisamos estar nos lugares corretos, com as pessoas corretas, com a pessoa correta que é Jesus em todo o tempo. E aí sim, é aí que Jesus entra. E é aí que nós iremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Se coloque de pé. Amém, Jesus. O louvor vai cantar uma canção. E eu queria te convidar nesta noite a deixar que o Senhor sonde o seu coração. De fato, abra o seu coração. Convide Jesus. Convide Jesus para este lugar. Fala para o Senhor, Senhor, abre a minha mente, transforma a minha mente e me traz esse entendimento, porque eu quero não apenas viver de milagres corriqueiros, milagres diários, um dia um milagre, outro dia outro milagre, mas eu quero uma mente renovada para desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a minha vida. Amém? Jesus para me ajudar dentro de mim.
esse rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Oh! Aquilo que parecia impossível, declare. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre, estou aqui. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu quero agora orar pela tua igreja, Senhor. Pai, eu quero declarar sobre esta igreja, sobre a Family Church de Rio Verde, Pai. Senhor Jesus, mentes renovadas, Senhor. Mentes, Senhor Jesus, que não experimentarão milagres, mas que serão milagres para essa cidade. Mas que serão verdadeiros milagres transformados pelo Teu nome, Jesus. Pai, eu profetizo agora em Teu nome. Oh, Senhor, estabeleça o Teu reino sobre essas vidas. Estabeleça, Senhor Jesus, o Teu reino sobre cada um desses lares, Pai. Pai querido, venha com a Tua transformação. Que nós Te convidamos, Jesus, e seja conosco. De dia, de tarde, de noite, Senhor. Ao acordar, ao dormir, Senhor. Que o Senhor seja o nosso companheiro fiel, Pai. Porque nós sabemos, Senhor, que quando nós colocamos o Senhor no centro, o Senhor cuidará de cada detalhe, Pai. E aquilo que parece impossível essa semana, aquilo que para você humanamente não tem saída, eu profetizo na sua vida agora no nome de Jesus. Haverá saída, haverá milagre, haverá transformação. E vocês testemunharão para a glória do nome de Jesus. Aleluia! Oh, haverá um